Olá, meu nome é Fábio Abade Gonzaga, arquiteto e urbanista, com especialização em patrimônio. Essa é a minha apresentação de minha futura pesquisa de mestrado, oferecida pela Universidade Estadual Paulista Gil de Mesquita Filho, Unesp, do campus de São José dos Campos, com o tema Desastres Naturais, Estudos de Casos de Enchentes da Grande São Paulo. Problema recorrente na Grande São Paulo, enchentes e movimentações de terra, tem aumentado muito nos últimos anos, e as principais causas podem ser uso indevido das margens, principalmente periferias onde a ocupação irregular, próximo a córregos, não respeitam o aumento natural do leito do rio. Ocupação irregular de encostas, também motivada por ocupações, principalmente próximas às nascentes, onde facilita o descarte por gravidade do esgoto e drenagem. Erros de políticas públicas e erros de projetos, também atribuído à falta de fiscalização, onde obras de saneamento dificultam após a consolidação do bairro. Influência na mudança climática, pois estudos mostram que no mundo todo, inclusive em países ricos, mudanças climáticas afetam todo o sistema. Objetivos: geral, apresentar dados sobre enchentes e escorregamentos provocados por grandes demandas pluviais. Quer levantar, junto a órgãos de monitoramento, dados que mostrem a evolução de grandes ocorrências. Isso inclui enchentes, morondamentos na Grande São Paulo, que ocorre, que acarreta, né, perdas de materiais, né. Isso inclui móveis, né, como carros, motos, perdas humanas, são os óbitos, né, decorrente de afogamento, desmoronamento, né. Pessoas deslocadas, que são pessoas que perdem seus imóveis e têm que se deslocar com a ajuda da prefeitura ou ajuda própria para locais mais afastados, né. Isso inclui ficar longe da família e da comunidade. E essa perda poderia ser evitada caso houvesse investimentos em infraestrutura, né, junto com a conscientização das pessoas, né. E objetivos específicos, né, que é pesquisar ocorrência na Grande São Paulo e verificar se há relação com a ocupação das margens do rio, né, impermeabilização, erros de gestão e projetos. E, assim como o estudo das mudanças climáticas e seu impacto, né, nesse misto de ocorrência. Que quer verificar se os carros mais agressivos têm relação com cada caso citado, né? Impermeabilização, ocupação de margens, ou se é o conjunto, né, de todos esses problemas que acarretam uma tempestade perfeita. O Atlas Digital de Desastres do Governo Federal atualiza dados e busca dados também desde 1991 até 2023. E esses dados apontam que em todo o Brasil, crises hidrológicas têm 700 ocorrências, grandes ocorrências, né? Sendo que 400 em São Paulo. E essas 400 gerou para a população 210 óbitos e perdas estimadas públicas 346 milhões e prejuízos particulares mais de 10 bilhões. Isso gera despesas, né, imediatas, né, e de reconstrução. E também esse dinheiro, ser um grande valor, poderia ser usado justamente em obras de infraestrutura, principalmente na periferia, e, que detém pouco desses investimentos, e poderia muito bem até salvar vidas, né, em algumas ocasiões. A Grande São Paulo, com uma população de mais de 44 milhões de habitantes, consolidou-se como o terceiro maior ajuntamento populacional do mundo. É uma megalópolis, interligada por rodovias e ferrovias com as principais cidades do interior e litoral, Campinas, São José dos Campos e Santos. Isso devido à vitória urbanística de Prestes Maia, e na década de 30 priorizou o carro e fez dos rios vilões da modernização da cidade, retificando rios para avenidas marginais ou simplesmente escondendo abaixo das ruas, assim como Tietê e Pinheiros, que mesmo reticulados, como rios de baixa vazão, é, recebem essa água desses rios canalizados de uma área impermeabilizada e, por consequência,
elevam seu nível, gerando enchentes, assim como a ocupação de áreas de risco, principalmente de origem migrantes que trabalharam na construção da cidade e do entorno de São Paulo. O crescimento baixo da população, essa estimativa aqui de 2050, não diminuirá o crescimento desordenado das cidades com a conurbação da Grande São Paulo, que já está consolidada com as cidades do interior e litoral, podendo ocupar áreas de proteção ambiental e mananciais. São Paulo registra nos últimos anos grandes volumes de chuva, distribuição bastante regular, assim como os dias de temperatura fora do padrão para a estação. E exemplos de ocorrência no Rio Grande do Sul e ultimamente no centro e sudeste da Espanha mostram um planeta totalmente desbalanceado devido ao aquecimento global. Pesquisas mostram que consumimos demais, descartamos demais, e a extração de recursos está chegando a um nível sem volta, no qual reflete em reações da natureza. A impermeabilização do solo com concreto ou asfalto gera um aquecimento em pontos com urbanismo consolidados. Isso gera um microclima com grande calor e, por consequência, gera grandes volumes de chuva em uma pequena área, sem condições de aguentar chuvas de alto período de retorno. Em projetos, principalmente erros de projetos, de ruas e avenidas com pouco escoamento, ou, ou em áreas que formam bacia facilitam a inundação. Projetos subdimensionados que não consideram o pico de chuva já registrado na região ou em redes de drenagem novas que não que interligam em redes antigas que não comportam mais a demanda. Projetos que não acompanharam o crescimento urbano, como o Rio de Tamanduateí, que foi projetado numa época em que a consolidação do entorno ainda era pouca. Então, tudo isso colaborou para as enchentes. E a própria negligência, né? Principalmente na parte de periferia, que é totalmente ignorado, ou com coleta superficial, que é jogada direto em rios, gerando também enchentes. O método de abordagem da pesquisa será mista, quantitativa com qualitativa, né? Então, primeiro levantaremos números, dados, para gerar uma síntese desses números, né? O procedimento será estudo de campo, experimental, e o trabalho iniciará com coleta de dados em organizações públicas e privadas, confrontando dados de desastres, mapeando lugares de riscos e locais de ameaça, assim como confrontar a topografia e sua influência em desastres. Compatibilizar mapas históricos, como um exemplo geoportal, sobrepor em aplicativos como Maps ou Earth, assim tentar usar o SoftwareGIS. E também haverá coleta de dados com índices pluviométricos históricos de regiões com mais incidências e verificar se houve mudanças. Em uma região já consolidada, como a Grande São Paulo, grandes investimentos nos subterrâneos podem melhorar a situação, como estudo de caso da hoje Meta Cidade Tóquio, onde grandes galerias coletam água de chuva, e também junto com o avanço da maré. São grandes piscinões que resolvem o problema até certo ponto, até certo período de retorno. São uma potencial solução para áreas urbanas com grandes edificações, desde que já protejam o lençol freático. E é uma das opções para estudo na região de São Paulo, tendo em vista que o espaço é uma área rara na região. Ser objeto de estudo na pesquisa, um estudo de caso, entre outros, de estrangulamento no canal no córrego do Taboão em Mauá, onde na junção com o rio Tamanduateí, que essa junção é justamente onde passa a linha do trem, que fica a montante com o piscinão. E esse gargalo, dependendo da chuva, da quantidade de chuva, não suporta e essa água volta para o piscinão, mas não aguenta e, por consequência, ocorrem as enchentes, né? E fechando uma das principais vias de Mauá, principalmente da parte que vem de Santo André. E isso é recorrente, principalmente na época de grandes chuvas, né? No final do ano até março.
Esse estudo, né, não é o único, existem outros pontos em São Paulo que também deverão ser estudados e verificados para a melhoria, da fluidez do fluxo de água, principalmente em retornos muito altos. E esse é o fim, e agradeço a atenção de toda a banca, os envolvidos. Obrigado.